Tudo bem, gente? Aqui é Pedro Weingärtner e hoje eu quero abordar um assunto polêmico. A internalização das agências por parte das empresas. A gente está vendo um movimento, não só no Brasil, em vários lugares, das agências começarem a ter problemas porque as empresas internalizam parte das atividades que elas fazem. E eu queria apontar primeiro os 4 elementos que aceleram ou que impulsionam esse processo para depois falar um pouquinho do que eu acho que vai acontecer. O primeiro ponto é estratégia. A gente vê muitas das grandes empresas no passado comprando estratégia das grandes agências, né? A gente vê lá no Mad Men, quando o Don Draper monta uma campanha, ele diz basicamente para o seu cliente como é que tem que ser o posicionamento, como é que ele tem que vender, que canais ele vai utilizar, e a empresa muitas vezes muda a maneira como ela encara o produto, como ela encara o serviço a partir do feedback da agência. Hoje em dia, não só é muito mais complexo a gente colocar um produto no mercado, vender esse produto e responder à constante mudança desse mercado, mas o número de canais que eu tenho para atingir o meu cliente, formas, aumentaram desproporcionalmente. Então, antigamente, talvez fizesse sentido. Hoje em dia, as agências não estão instrumentalizadas para fazer isso. E eu vou dar um exemplo que vai conseguir ilustrar. Se a gente pegar a lista das maiores agências, né, que prestam serviços em diferentes práticas, a gente vai ver nomes como Accenture, como Deloitte, como IBM, que nunca pensaram em ser agências, mas sempre foram associadas à estratégia. Então a gente vê esse misto de estratégia com agência, o job que ainda precisa ser feito, que é descobrir para onde a gente vai, como que a gente vai fazer, que ferramentas a gente vai utilizar, continua lá. Agora, como que ele está sendo resolvido, a gente vê que hoje o mercado está respondendo de maneiras diferentes. Então, muitas empresas estão costumando, especialmente aquelas mais de ponta, em mercados mais competitivos, estão internalizando essa parte de estratégia e deixando uma parte mais tática e operacional para fora. O ponto 2 é a agilidade. A gente vê, de novo, pegando o exemplo lá do Mad Men, o cara conseguia fazer um planejamento de muitos anos, ele conseguia pensar no longo prazo. Hoje em dia a gente não consegue, mas nem prever o que vai acontecer até o final do semestre, de tamanha concorrência que a gente já falou em vídeos anteriores, né? A dificuldade que a gente tem de saber de onde vem o tiro. A gente não sabe mais de onde vem o tiro. E como a gente não tem essa clareza, a gente precisa responder de maneira muito rápida. E eu estou falando de mudar produto, eu estou falando de mudar preço, de mudar campanha, do dia para a noite, pegar uma semana, fazer um design sprint, mudar meu produto, a forma como eu vendo esse produto. É muito difícil eu ter um parceiro externo não trabalhando dentro do meu ambiente. Isso está muito ligado com o que eu falei já em vídeo anterior sobre o processo de Agile Marketing, que é você conseguir tomar decisões muito rápidas e constantes. Muitas vezes, se eu tenho um terceiro trabalhando fora da minha empresa, é muito mais difícil eu manter esse ritmo. Então, agilidade é o segundo ponto que eu coloco como diagnóstico. O terceiro ponto é a complexidade. Então, eu já pincelei um pouco isso, mas está tudo ficando mais complexo. Cada dia surgem novas camadas de complexidade, tanto técnica, quanto em termos de número de canais, quanto em termos de hábitos do meu cliente, e eu tenho que responder com muito mais agências, com muito mais fornecedores, com muito mais tecnologia. Então, aquela barreira de onde começa a minha agência principal e onde termina e começa a minha agência de performance, onde começa a minha agência de design e o meu crowdsourcing lá que eu uso para terceirizar algumas coisas, quer dizer, está ficando muito mais complexo. Então, para administrar toda essa complexidade, muitas empresas estão optando por deixar dentro de casa alguém que consiga pelo menos ter a visão do todo. Porque muito dinheiro escorrega por entre os dedos se a gente não tem uma visão consolidada. O quarto ponto
é o pragmatismo. Muito a gente brinca que o orçamento de publicidade, metade vai para o ralo, metade a gente joga fora, só que a gente não sabe qual metade, e daí a gente continua gastando todo. Só que cada vez menos a gente pode dizer isso. Cada vez menos a gente pode dizer isso porque, se eu digo isso, é porque eu não estou sendo competente para medir o meu resultado. Então, esse pragmatismo que veio do digital e está fazendo com que as empresas tomem decisões muito mais orientadas a dados e tudo mais, faz com que elas olhem para as agências, para os seus parceiros atuais e perguntem, será que esse cara está me entregando o resultado que ele precisa entregar? Será que se eu fizer desse jeito, eu não vou ter mais resultado? Então, as empresas estão muito mais liderando esse processo de questionar, tentar coisas novas, tentar novas abordagens do que as próprias agências. Então, esse pragmatismo também é um grande catalisador desse movimento. O que eu acho que vai acontecer nesse mercado? Eu acho que as agências vão morrer? De forma alguma. É louco quem disser isso. Elas vão continuar. A questão é, o que vai acontecer com elas? Elas vão mudar. Não acho que as empresas vão gastar menos com agências, não acho que o orçamento vai reduzir, muito pelo contrário. Agora, a forma como elas operam, a maneira como elas estão configuradas, vai mudar pela pressão do mercado. Então, o que o mercado faz? O mercado fala, olha, eu preciso ter mais agilidade, eu tenho um job muito específico que eu quero que uma agência faça, que é criar uma campanha em vídeo para veicular de tal maneira, e eu empacoto isso e eu compro isso. Ou não, eu quero uma coisa super elaborada tecnicamente, mas o que a gente inevitavelmente vai ter, não tem como fugir, é o protagonismo mudou de eixo. Quer dizer, o protagonismo, que antes era um protagonismo da agência, e eu me lembro de participar de reuniões, ainda existe isso bastante no Brasil, mas eu participava de reuniões de times de produto, né, em grandes empresas, e a agência estava presente, e o cara da agência mandava no cara da empresa. Não, vai ser assim, assim, assado, porque a estratégia é essa. Então, embora a gente ainda veja esse tipo de cena, cada vez menos comum vai ser a gente ver esse tipo de cena. E, por outro lado, uma prática que eu acho abominável no mercado, que eu vou fazer uma concorrência de agências. Aí o cara faz a agência trabalhar antes de entregar, antes de ganhar. Então o cara vai lá, eu pego 5 agências, a agência faz toda a campanha, entrega a campanha para o cara. O que é burrice de todos os lados, porque a gente gasta uma grana desnecessariamente. Uma agência, eu posso terceirizar esse serviço com outras pequenas agências, o que dá uma falsa ilusão que eu consigo atender aquele cliente, então é totalmente ilusório, né? Então, e faz com que a minha percepção em relação àquele serviço seja totalmente distorcida. É o único mercado em que eu primeiro entrego o valor para depois o cara ver se eu vou ser contratado. E eu já vi muita empresa pegando campanha de agência e não contratando agência, o que é uma coisa absolutamente pouco ética. O lado bom disso que a gente está falando é que essa prática a gente vai ver cada vez menos, eu acredito. Por quê? Porque as empresas, quando elas aumentam o pragmatismo, elas veem que esse processo decisório de fazer concorrência insana, que faz as agências ficarem gastando muito mais antes de vender, não faz sentido para ninguém, especialmente para a empresa, que geralmente toma más decisões em relação às suas compras de serviços de agência. Então, tem um lado ruim, que é, a gente vai perder um pouco o protagonismo, mas tem um lado muito bom, que é, a gente vai ter uma competição talvez mais fair, mais justa, talvez a gente veja players que são melhores emergindo, né, em termos de resultado, de pragmatismo, de orientação a dados. Então, o mercado ele sempre tem essa movimentação meio pendular e a gente está indo para um lado muito mais do resultado, e eu acho que é uma oportunidade em todos os lados, seja no ponto de vista da agência, tem muita oportunidade quase não explorada hoje, e do ponto de vista do profissional, que a gente pode se capacitar para estar em vários lugares hoje. Hoje, vou trabalhar numa agência,
Eu posso trabalhar numa empresa e fazer o que uma parte estratégica de uma agência me faz hoje. Então, só para a gente refletir um pouco sobre para onde vai o mercado, espero que tenha dado alguns insights para você. Se você concorda ou discorda, comenta aí e até a próxima. Valeu, gente! E aí, pessoal, se você gostou desse conteúdo, a gente tem muito mais. Assine os nossos canais digitais, nosso Facebook e principalmente o nosso newsletter no nosso site desafiandomarketing.com.br e você vai receber sempre as nossas novidades. Valeu e até a próxima!